que é festa, e o pão em todas as mesas, a comunhão manifesta, na terra dos altos copeiros, canta meu povo que é festa, e o pão em todas as mesas, a comunhão manifesta. O Senhor para o povo prepara um banquete de fina iguaria. Quando há sobre a mesa fartura, resplandece, resplandece a Eucaristia. Na terra dos altos copeiros, canta meu povo que é festa, e o pão em todas as mesas, a comunhão manifesta. Somos Jerusalém acolhendo, eternal dom da paz, profecia. Na partilha seremos para o mundo estandarte, estandarte da Eucaristia. Na terra dos altos campeiros, canta meu povo que é festa, e o pão em todas as mesas, a comunhão manifesta. Boa noite para você que já está aqui nos canais e nas redes sociais da Paulus Editora e da Editora Paulinas. Nós estamos hoje celebrando mais uma live do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai se realizar na Arquidiocese de Olinda e Recife, de 11 a 15 de novembro próximos. E você é convidado a participar e também outra coisa, fazer com que essa live e esse conteúdo chegue a muitas pessoas. Então, compartilhe, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, para que o congresso seja, de fato, essa festa da alegria, como diz aqui. Canta, meu povo, que é festa. E a Arquidiocese de Olinda e Recife e o Regional Nordeste 2 da CNBB serão a mesa da Eucaristia. E você que deseja conhecer, aprofundar o tema do Congresso Eucarístico, nós temos, foi elaborado o texto base, né, do Congresso Eucarístico, que tem por tema Pão em todas as mesas, e lema: repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. É uma teologia atualizada sobre o sentido da Eucaristia nas nossas vidas. E para falar, né, de mais dois capítulos, capítulo 5º e 6º do nosso texto base, nós convidamos duas pessoas, né, o padre Aquino, Francisco Aquino, e Dom Francisco de Sales, que nós vamos chamar aqui, vou apresentar para vocês, e eles vão trabalhar esse tema conosco. E você pode participar nos comentários, fazendo pergunta, fazendo comentários, para que eles possam, depois da colocação, conversar com você. Boa noite, Padre Francisco Aquino, tudo bem? Boa noite, irmã Ivonete, obrigado pelo convite, uma alegria estar com você, com todos que vão nos acompanhar aí nessa live. Isso, nós já estamos ficando com a sala cheia aqui, ó. Tem a sala de transmissão da Editora Paulus, né, no Facebook e no YouTube, e também das salas de transmissão da Paulus Editora, Facebook, da Editora Paulus, e também no YouTube, tá? Então, seja bem-vindo, Padre Francisco Aquino, né, presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte, Ceará. É importante esse Limoeiro do Norte, né, Padre Aquino? E também doutor em teologia, professor em universidades, de modo também particular aí na Unicap, em Pernambuco, na Arquidiocese de Olinda e Recife.
Também nós vamos ter com a gente Dom Francisco de Sales. Boa noite, Dom Francisco. Boa noite, Padre Ivonete, boa noite, Padre Aquino, boa noite àqueles que nos acompanham nesta noite, nessa live, animando o coração, aquecendo a alma para celebrarmos juntos o Congresso Eucarístico Nacional. Isso. O Dom Francisco de Sales é bispo da Diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Essa palavra é difícil para eu pronunciar, viu, Dom Francisco? Da Cajazeiras. É secretário do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, sejam bem-vindos para essa live. Nós vamos aí passar uma hora refletindo os temas propostos. Nós vamos começar com o professor Aquino, falando da dimensão social e profética da ceia de Jesus Cristo. A palavra é com você, professor. Então, irmã Ivonete, esse é o tema do 5º capítulo do texto base, a dimensão social e profética da ceia de Jesus. A introdução do texto já recorda que o tema e o lema do Congresso já expressam claramente a dimensão social e profética da Eucaristia, né? O tema do Congresso é pão em todas as mesas. E o lema, e todos repartiam o pão e não havia necessitados entre eles. O tema e o lema do Congresso já são uma grande profecia, ainda mais num país como o nosso, que volta ao mapa da fome, onde milhares de pessoas passam fome, disputam ossos nas filas do supermercado, dos açougues, pão em todas as mesas, e todos repartiam o pão e não havia necessitados entre eles. É a grande profecia, a maior profecia que a igreja pode oferecer ao mundo, é convidar a repartir o pão, a construir uma mesa para todos, onde não haja necessitados. E, na verdade, não só esse congresso eucarístico, mas vários outros congressos eucarísticos destacaram esse aspecto, essa dimensão fundamental da nossa fé, que tem na Eucaristia a sua expressão e a sua fonte. Aliás, o Concílio Vaticano II fala da Eucaristia como o cume e a fonte da vida cristã. É a expressão máxima da vida cristã e é a fonte da vida cristã, e por isso nunca se pode separar a celebração da Eucaristia de uma vida eucarística. Por isso, também a própria introdução do texto base diz que o Congresso quer indicar um estilo de vida que possa contribuir para que o mundo se organize de um modo novo, que garanta pão em todas as mesas. Por aí, a gente já pode intuir qual é mesmo a grande profecia. Mas a gente, para compreender melhor isso, a gente pode se voltar para o jeito como a gente celebra a Eucaristia na igreja. O jeito como a gente celebra a Eucaristia já expressa claramente qual é o sentido profundo da Eucaristia, qual é o apelo profundo da Eucaristia e onde é que aparece essa dimensão profética eucarística. Muito interessante, se a gente para refletir, na celebração da Eucaristia, durante a oração eucarística, a gente invoca o Espírito Santo 2 vezes. A gente invoca o Espírito Santo sobre os dons, sobre as oferendas, do pão e do vinho, para que sejam transformados no corpo e sangue de Cristo. E a gente invoca o Espírito Santo sobre toda a igreja, que está reunida ali, dividida pelo bispo local, que está espalhada pelo mundo inteiro, que tem o bispo de Roma, o Papa, sinal da sua unidade, daqueles que já partiram para a casa do Pai, dos que estão na glória de Deus. A gente invoca o Espírito sobre toda a igreja para que ela seja transformada no corpo de Cristo. Também o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, chega a dizer que a participação no corpo e sangue de Cristo
não opera outra coisa senão a nossa transformação naquilo que nós recebemos. Esse é o grande milagre eucarístico. O milagre eucarístico é transformarmos no corpo de Cristo para que, através de nós, da Igreja de Jesus, ele possa continuar presente no mundo, possa continuar agindo no mundo. É por isso que a gente nunca pode separar a celebração da Eucaristia da vida eucarística, porque nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, eucarísticos, para sermos transformados no corpo de Cristo e, através de nós, ele poder continuar a sua missão no mundo. A Eucaristia, como a gente recorda tantas vezes na oração eucarística, ela nos faz participar da vida de Jesus Cristo, nos transforma no seu corpo, através do qual ele continua vivo e operante na história e na força do Espírito, leva adiante a salvação do mundo. Pela Eucaristia, a Igreja é associada à missão de Jesus de ir ao encontro das pessoas e anunciar a boa notícia do reinado de Deus, que vai se concretizando na vida fraterna, no compromisso com os pobres e marginalizados, no cuidado da casa comum. Daí, esse vínculo essencial entre a comunhão com o Senhor e a participação na sua missão salvífica no mundo. Aqui a gente pode, a partir daqui, a gente pode compreender o sentido profundo dessa dimensão social e profética da Eucaristia. A Eucaristia, a celebração da Eucaristia não é um teatro da última ceia, uma representação da última ceia. A celebração da Eucaristia é a atualização da entrega de Jesus Cristo ao Pai, através da entrega aos irmãos, até o limite da cruz. Por isso, a Eucaristia, antes de tudo, é sacramento do Calvário, da entrega radical de Jesus ao Pai, através do serviço aos irmãos. E a celebração da Eucaristia é a nossa participação nessa entrega de Jesus Cristo. É o mistério pascal de Cristo atualizado na vida da Igreja, para que, através da Igreja, Jesus possa continuar no mundo a obra da salvação. Daí, que nunca se pode separar a ceia do Senhor da vida fraterna entre os cristãos e do compromisso com os pobres e marginalizados. Ou seja, a Eucaristia não é apenas um rito, a Eucaristia é a expressão sacramental da vida cristã, que é participação na entrega de Jesus ao Pai, mediante a entrega aos irmãos. Por isso, inclusive, a gente nunca pode separar Eucaristia de lava-pés. É muito interessante, inclusive, que o Evangelho de João, ao invés, inclusive, de narrar o relato da instituição, como os sinóticos fazem, ele narra o lava-pés. É porque não há Eucaristia sem lava-pés. O lava-pés expressa bem o sentido profundo da Eucaristia, de uma vida toda entregue. Isso a gente pode ir percebendo nos relatos da Escritura Sagrada, mas a gente pode ir percebendo em toda a tradição da Igreja. Sim, basta, olhando para a Escritura, basta aqui recordar duas coisas. A gente não tem tempo de se alongar muito, mas essa relação estreita que o Evangelho de João faz entre a ceia do Senhor e o lava-pés, e a gente pode recordar na carta de Paulo aos Coríntios, como Paulo escreve à comunidade através das notícias que recebeu do que estava acontecendo na comunidade. Os cristãos se encontravam, ceiavam juntos e depois faziam a memória do mistério pascal de Cristo. Mas o que acontecia?
aqueles que tinham mais condição, os de mais posse, chegavam, comia, bebia. Depois, quando os pobres chegavam, muita gente, provavelmente vindo inclusive ali do trabalho quase escravo nos portos, quando chegava já não tinha mais o que comer e iam celebrar a Eucaristia, uns empamporrados e outros com fome. E Paulo diz, não foi isso que eu recebi, nem transmiti, se vocês fizerem isso, vocês estão comungando a própria condenação de vocês. Para ver como a celebração da Eucaristia é inseparável de uma vida fraterna e do serviço aos pobres. E depois isso vai sendo recordado muito ao longo da tradição da Igreja, e o capítulo 5º, vai recordando uma série desses textos. Eu queria trazer pelo menos uns 2 ou 3, só para a gente poder recordar a consciência viva disso na tradição da Igreja. São João Crisóstomo, ali entre os séculos IV e V, ele é um dos padres da Igreja que acentuou muito essa dimensão do compromisso da Igreja com os pobres, e num dos seus textos muito famosos, ele diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Então, não aceites que ele seja desnudado. Depois de tê-lo adorado na igreja, vestido de seda, não permitas que fora ele fique nu e morra de frio. O mesmo Jesus que na ceia disse, isto é o meu corpo, confirmando com suas palavras o ato que fazia, disse também, pois eu estava com fome e não me destes de comer. E todas as vezes que não fizestes isso a um desses mínimos, a um desses menores, foi a mim que não o fizestes. O mesmo que disse, isto é o meu corpo, é o mesmo que disse, eu tive fome e me desse de comer. O corpo de Cristo que está no altar não tem necessidade de roupas, mas de corações puros. Enquanto isso, o corpo de Cristo que está fora da igreja tem necessidade de muitos cuidados. Por isso, aprendamos a meditar sobre um mistério tão grande e honrar a Cristo como ele quer ser honrado. Que vantagem pode ter Cristo se seu altar é coberto de ouro enquanto ele morre de fome na pessoa do pobre? Começa por saciar a quem tem fome e depois, se te resta alguma condição para fazer isso, ornamenta também o seu altar. São palavras muito fortes. Começa por saciar a quem tem fome e depois, se te resta alguma condição para fazer isso, ornamenta também o seu altar. Se na igreja lhe oferece um cálice de ouro, mas no dia a dia da vida não lhe dás nem um copo de água fria para beber, que recompensa pensa que terás? De que adianta enfeitar de ouro o altar, se a ele nem oferecemos a roupa necessária ao seu corpo? Digo isso não para proibir-vos de honrar a Cristo no altar, mas para que todos unam uma coisa à outra. O que ofereces no altar é preciso garantir que também dês ao corpo de Cristo, que é o pobre. Enquanto adornas a igreja, não desprezes o irmão ou a irmã que está na necessidade. De fato, o pobre é um templo mais valioso aos olhos de Deus do que esse outro templo feito de pedra. O pobre é um templo mais valioso aos olhos de Deus do que esse outro templo feito de pedra. São palavras muito duras, mas que ajudam a recordar que não se pode separar a celebração da Eucaristia de uma vida eucarística. Não se pode servir a Cristo no templo se não se serve a Cristo na rua, na realidade. O mesmo que está presente no pão e no vinho eucarísticos está presente nos pobres. O mesmo que disse, isto é o meu corpo, é o que disse, eu tive fome e me deste de comer. São, como digo,
palavras muito duras que não negam a beleza e a piedade com que a celebração da Eucaristia deve ser realizada, a beleza, a piedade, a devoção, mas mostra como um rito eucarístico desvinculado de uma vivência, de uma prática eucarística, termina sendo uma blasfêmia a ele. Essa memória dos padres da Igreja tem sido feita de modo muito especial nesses últimos tempos pelo magistério da Igreja, que tem sempre recordado essa ligação entre a celebração da Eucaristia, a vida eucarística, o serviço aos pobres. Papa João Paulo II, por exemplo, na Carta Apostólica Novo Milênio Ineunte, diz: se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo no rosto daqueles com quem ele quis se identificar. E se refere aqui a Mateus 25, eu tive fome, me deste de comer. E diz, essa página não é um mero convite à caridade, mas é uma página de cristologia que projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. Nesta página, não menos do que faz com a vertente da ortodoxia, a Igreja mede sua fidelidade de esposa de Cristo. E o Papa Francisco, na mensagem que ele escreveu para o Dia Mundial dos Pobres, em 2017, diz assim: se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. O corpo de Cristo, partido na Sagrada Liturgia, deixa-se encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis. Continuam a ressoar de grande atualidade essas palavras do Santo Bispo Crisóstomo, é outro padre da Igreja que insistiu muito e se destacou muito pelo serviço aos pobres e pela insistência do caráter espiritual do serviço da caridade. São João Crisóstomo usa palavras também bastante duras nesse sentido, bastante firmes e proféticas. Diz ele: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isso é, nos pobres que não têm o que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora abandonas ao frio e à nudez. O culto eucarístico, o verdadeiro culto eucarístico não se encerra na celebração da Eucaristia, mas, sendo a Eucaristia a expressão máxima e, ao mesmo tempo, a fonte da vida cristã, a celebração da Eucaristia, que nos faz participar do mistério pascal de Cristo, de sua entrega ao Pai no serviço aos irmãos, nos envia em missão, nos põe a serviço dos outros, ou como o Papa Francisco tanto gosta, nos põe em movimento de saída para a periferia, para as periferias sociais, geográficas e existenciais, para testemunhar o amor de Deus. Daí que é muito importante a gente nunca separar a celebração da Eucaristia da vivência eucarística. E falar da dimensão social e profética da Eucaristia não é pensar alguma coisa independente da Eucaristia que não tem nada a ver com a Eucaristia. É explicitar a dimensão mais profunda da Eucaristia. Comungar no corpo e sangue de Cristo é ser transformado na força do Espírito no corpo de Cristo para que, através de nós, ele continue agindo no mundo. E termino lembrando uma das homilias do Papa Francisco na festa de Corpus Christi. Ele convida a meditar o sentido profundo da gente ser corpo de Cristo no mundo.
A gente comunga do corpo de Cristo para ser transformado no corpo de Cristo. E qual é o sentido disso? Ele diz, é ser no mundo os olhos de Deus, que vê o sofrimento do seu povo. É ser no mundo os ouvidos de Deus, que escuta o lamento do seu povo. É ser no mundo as mãos de Deus, que se abrem para servir, para curar as feridas. É ser no mundo os pés de Deus, que vai ao encontro dos caídos à beira do caminho. Esse é o sentido mais profundo da Eucaristia, essa é a grande profecia da Eucaristia, ainda mais no mundo de desigualdade, de miséria, de sofrimento, num país que volta ao mapa da fome, a grande profecia que a Eucaristia expressa já nessa mesa aberta a todos, em que ele mesmo se dá como alimento a todos, e nós, unindo-nos a eles, também nos comprometemos de participar dessa entrega de Jesus. Esse é o sentido da Eucaristia, serviço, doação, entrega, transformação das nossas vidas e do nosso mundo no mistério pascal de Cristo. Muito obrigado, Padre Aquino, por essas palavras que retratam aquilo que o texto base nos ajuda a refletir para esse 18º Congresso Eucarístico Nacional, que aos poucos vai aquecendo o coração de nossas arquidioceses, dioceses, as comunidades, em torno da Eucaristia. Acredito que você nos colocou num desafio muito grande, né? Não adianta a gente estar dentro da igreja comungando quando o pobre está lá fora e que não é comungado. Então, eu convido a você que está aqui nas salas de chat, de comentário da Paulus e da Paulinas, que faça os seus comentários ou faça uma questão para o Padre Aquino e também depois para o Dom Francisco de Sales, que a gente vai bater esse papo, né, interagir sobre aquilo que a gente também vai sentindo dessa temática do Congresso nesse contexto histórico e social que vive o nosso país. Então, agora vou passar a palavra para Dom Francisco de Sales, que vai falar também de um tema muito profético, a mulher Eucaristia, Maria, né? A Eucaristia Maria, do Magnífica do pão em todas as mesas. Então, Dom Francisco, nos coloque a par desse tema, nos convide, nos emocione também a buscar um texto base o aprofundamento dessa temática. Está sem som. Está sem som. Muito bem, irmã Ivonete, aqueles que nos acompanham, nós entramos agora no capítulo 6 do nosso texto base. E o convite que nos faz esse capítulo é para que nós possamos olhar a relação existente entre a Eucaristia e a Virgem Maria e a Eucaristia. E eu começo essa nossa conversa com um pequeno poema de um dos maiores inógrafos de nossa igreja, Santo André de Creta, muito querido da Igreja Oriental. Ele diz o seguinte sobre esta relação: ó Mãe de Deus, o teu ventre se tornou mesa sagrada para guardar o pão celestial, o qual quem quer que coma dele não morrerá, de acordo com o que disse aquele que a todos alimenta. É justamente nessa perspectiva que nós queremos entrar, eu diria, no mistério deste 6º capítulo do nosso texto base. E como pano de fundo desse capítulo, se a gente o lê de forma muito atenta, nós temos um outro capítulo 6º, que é aquele da encíclica Ecclesia de Eucaristia, do Papa João Paulo II, no qual ele nos convoca como estudantes, como aprendizes, à escola de Maria, mulher eucarística, com a convicção de que, contemplando a Mãe do Salvador e seguindo os seus passos, nós podemos celebrar e viver o mistério eucarístico, que, como nos diz o Papa,
é o tesouro da igreja, o coração do mundo, o penhor da meta, pela qual, mesmo que de forma inconsciente, suspira cada ser humano. Para podermos entrar na riqueza que o texto nos propõe, eu penso que é importante que nós estabeleçamos 2 parâmetros de relacionamento, situando-nos em 2 horizontes relacionais. O primeiro, aquele da relação entre Maria e a Eucaristia, a partir do seu lugar e missão na economia da salvação. E o segundo, a nossa relação com Maria, mulher eucarística, como define o Papa São João Paulo II, a partir de suas atitudes como modelo e paradigma da vida eucarística, que vai encontrar na proposta do texto no Magnífica o canto por excelência da Eucaristia que queremos celebrar e viver nesse tempo, sobretudo deste nosso Congresso Eucarístico Nacional. Maria, mulher eucarística. Como compreendermos esta afirmação? Quais são os vínculos existentes entre a Eucaristia e Maria? A Constituição Dogmática Lumen Gentium, no texto que trata da exemplaridade da Virgem Maria como tipo e modelo de perfeição da Igreja, afirma que, tendo entrado intimamente na história da salvação, Maria, de certo modo, une em si e reflete as supremas verdades da fé, quando é exaltada e venerada, e chama os fiéis ao seu Filho, ao sacrifício e ao amor do Pai. Nesse espelho que é Maria, a Eucaristia, que é o mistério da fé por excelência, encontra o seu reflexo. O Papa São João Paulo II afirma que Maria é mulher eucarística na totalidade de sua vida. E nessa afirmação do Papa, nós podemos ler o desdobramento natural da teologia do Concílio Vaticano II sobre a Virgem Maria. No dizer de um mariólogo, Stefano de Fiores, João Paulo II nos apresenta a Virgem Maria em chave relacional com Cristo e, por conseguinte, com a Eucaristia como tipo antropológico, isto é, a mulher eucarística totalmente prospectada para a Eucaristia e imersa em atitudes eucarísticas. E convida-nos o Papa à escola de Maria para contemplarmos a experiência de vida dela, na qual transparecem os principais aspectos do mistério eucarístico. E também somos chamados a tecer, como disse, relações entre a vida de Maria e a nossa, buscando nela a inspiração para a nossa relação hoje com o Santíssimo Sacramento e para as atitudes e disposições que devemos assumir em relação à Eucaristia. O texto nos apresenta Maria como mulher eucarística a partir do mistério da encarnação. Delineia-se, a partir da encarnação, a relação entre a Eucaristia e Maria, Maria e a Eucaristia. Ela dá ao Filho de Deus uma natureza humana, ou seja, o corpo e o sangue que serão ofertados no sacrifício da cruz para a salvação da humanidade. Citando Santo Ambrósio de Milão, o texto base acentua a verdade de fé de que o corpo consagrado feito à Eucaristia é o mesmo corpo que proveio da Virgem Maria e que esta verdade nós afirmamos em cada amém que nós pronunciamos diante do Santíssimo Sacramento, no momento que nós comungamos, no momento que nós cantamos o grande amém com o qual se conclui a doxologia da oração eucarística.
Tal verdade encontra ressonância no magistério pontifício, na encíclica Ecclesiae de Eucaristia, que já mencionamos, na qual se acentua a íntima conexão entre a encarnação e a Eucaristia, e o que se realizou na concepção do Verbo no ventre de Maria e o que se realiza sacramentalmente em cada fiel quando recebe, no sinal do pão e do vinho, o corpo e sangue do Senhor. Na ordem dos eventos salvíficos, a Virgem Maria é mulher eucarística na Anunciação, pois dela nasce o mesmo corpo e sangue que se ofereceu no sacrifício da cruz e se perpetua na Igreja no sacramento da Eucaristia. Aprofundando um pouco mais, a partir da encíclica, o Papa São João Paulo II afirma que, a partir da Anunciação, nós podemos tecer uma analogia profunda entre o sim de Maria, pronunciado por ela, em resposta às palavras do anjo, e o amém que nós pronunciamos quando recebemos o corpo do Senhor. O que nos acomuna é a atitude de fé pela qual Maria crê no mistério da encarnação e, na sua fé, antecipa a fé da Igreja da Eucaristia. A Maria foi-lhe pedido para acreditar que aquele que ela concebia por obra do Espírito Santo era o Filho de Deus. Dando continuidade à fé da Virgem Santa, no mistério eucarístico, também nos é pedido crer que aquele mesmo Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, se torna presente nos sinais do pão e do vinho, em todo o seu ser humano divino, do qual nós participamos. Esta fé, portanto, é importante para todos nós que cotidianamente nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Podemos simplesmente nos habituar, cair numa rotina, ao ponto de perdermos o impacto da fé diante do mistério eucarístico celebrado, que é, por excelência, mistério de fé. A segunda atitude para compreender Maria, mulher eucarística, é o olhar que nós devemos lançar, contemplativo, para a interioridade da Virgem Santíssima, o seu espaço interior. O texto base ressalta a atitude interior da Virgem e o caráter relacional dela com Jesus como um dinamismo que marca toda a sua existência. Os evangelistas, diz o texto, nos retratam Maria, discípula perfeita, que abraça com fé a palavra de Deus e está sempre atenta e presente em tudo o que acontece na vida do filho, desde a infância até o último momento de sua vida. E cresce nessa relação, podemos dizer, utilizando uma imagem de São Paulo, até atingir a estatura de perfeição, à medida da estatura de Cristo, que é o ponto de chegada de nossa comunhão com o Senhor no sacramento da Eucaristia. E assim, podemos dizer que toda a vida de Maria gravitou em torno a Jesus e foi caracterizada por atitudes eucarísticas. E, nesse sentido, ela nos educa a compreendermos o autêntico cristocentrismo que deve caracterizar a nossa vida espiritual. De Maria, nós aprendemos a passar da concentração em nós mesmos à comunhão com Cristo, a viver mediante Cristo, com Cristo, em Cristo e por Cristo, como nós rezamos na Eucaristia, na prece eucarística. A Virgem Maria é apresentada como mulher que recorda e medita continuamente todas as coisas que se referem ao seu filho, em um caminho de contínuo aprofundamento, perscrutando o mistério da pessoa de Jesus e moldando a partir dele, como discípula, sua inteira existência.
Essa atitude acompanhou a Virgem desde a Anunciação até a cruz e depois da ressurreição e Pentecostes, diante da Eucaristia, quando a comunidade se reunia para a fração do pão, assim nos lembra o Papa São João Paulo II. Projetada assim para o mistério eucarístico, Maria é protótipo das atitudes eucarísticas que vão da fé à participação viva no mistério pascal e à íntima comunhão com Cristo, caracterizada na simplicidade do coração que, habitado pela presença, faz dessa presença, como fez Maria, o lugar permanente no qual a alma respira e respira Cristo. Depois, o texto base nos convida a olhar para o Magnífica como um cântico eucarístico. E nesse olhar, continua a tecer essa relação existente entre a Virgem Maria e a Eucaristia a partir do Magnífica. Na Eucaristia, lembra-nos São João Paulo II, a Igreja une-se plenamente a Cristo e ao seu sacrifício com o mesmo Espírito de Maria, e essa verdade pode se aprofundar quando nós relemos o Magnífica em perspectiva eucarística. Para compreendermos o Magnífica em perspectiva eucarística, o texto e também a encíclica do Papa São João Paulo II, Eclésia de Eucaristia, coloca 3 horizontes para esse olhar. Primeiro, aquele, do louvor e da ação de graças. No Magníficat e na Eucaristia, eleva-se o louvor ao Pai por Jesus Cristo, em Jesus Cristo e com Jesus, transparecendo assim uma verdadeira celebração eucarística. O texto fala do Magníficat comparando a própria oração eucarística que nós rezamos na sua estrutura, na sua forma. Depois, tanto no Magníficat quanto na Eucaristia, nós fazemos a memória da encarnação redentora. No Magníficat, a Virgem Maria canta a encarnação redentora ao recordar as grandes coisas que Deus realizara em sua humildade. Enquanto que na Eucaristia prolonga-se o mistério da encarnação e se faz memória atualizando a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de São Gregório de Nissa, que é citado no texto base, nos ajuda a compreender essa realidade quando afirma que o pão santificado pelo Verbo de Deus, que se transformará no próprio corpo do Verbo divino. E compreende-se dessa forma que a Eucaristia é a prolongamento, da encarnação do Verbo. E o terceiro aspecto dessa relação entre a Eucaristia e o Magníficat é a tensão escatológica presente no canto de Maria, como também na celebração da Eucaristia. A Virgem canta o novo céu e a nova terra antecipado na história, enquanto ela própria se faz presente no turbilhão desse tempo decisivo, na plenitude do tempo, ela está ali, cantando e antecipando, na sua própria pessoa, o novo céu e a nova terra, que agora se faz presente. Ela canta a partir da experiência do paradoxo, do agir divino, que escolhe a fragilidade, a pequenez de sua condição, a partir da vida dos humildes, que Deus exaltará. E esta tensão, nós podemos dizer, estará presente igualmente na pobreza dos sinais sacramentais, dos quais nós nos alimentamos como penhor do mundo novo, da plenitude de vida e da dignidade do homem novo, da qual a Virgem elevada ao céu, de corpo e alma, é a primícia e canta ali
no Magnífica, ao inserir-se na história, cantando a transformação da história a partir do mistério da encarnação. E o texto prossegue, penso para aquilo que diz respeito ao próprio tema do nosso congresso, o Magnífica do pão em todas as mesas. Como cantar esse Magnífica? Nós que celebramos o Congresso Eucarístico Nacional com o tema do pão em todas as mesas. Eu tentei captar no texto, eu diria, aquilo que nós poderíamos chamar as notas desta sinfonia do Magnífica, do pão eucarístico, do pão em todas as mesas, que deve ser entoado pela Igreja, celebrando o Congresso Eucarístico Nacional. E nas notas desse nosso Magnífica estarão algumas atitudes que o texto vai nos ajudando a compreender e quase que como um vinho destilado, pouco a pouco vai, uma bebida destilada, pouco a pouco vai mostrando o seu sabor. No nosso Magnífica do pão em todas as mesas, não pode faltar a doação. Doação é a chave desse mistério. A participação da Eucaristia exige a nossa doação aos irmãos e irmãs que participam do mesmo pão da vida. Quando fixamos o olhar do coração no Cristo presente na Eucaristia, entendemos que o Cristo é todo para nós, corpo, sangue e almas doados. Viver e mover-se na lógica do dom, eis o desafio. Eu diria essa é a primeira nota. A segunda nota do nosso Magnífica eucarístico é aquela da comunhão. A ceia do Senhor, da qual nós participamos, produz a comunhão e nos constrói como corpo místico de Cristo, um só corpo e uma só alma. Sair da Eucaristia sem o aumento de comunhão com todos os componentes da Igreja e com toda a humanidade significa que nós estaremos surdos e cegos às interpelações do pão da vida e do pão em todas as mesas, que está aí no tema do nosso congresso. A terceira nota é aquela da caridade e da partilha. A caridade que se manifesta na partilha dos dons, que supre a necessidade do alimento material nas mesas vazias, como já foi mencionado o Padre Aquino, de um Brasil que ultrapassa 30 milhões de irmãos e irmãs nossos em segurança alimentar, que é um nome bonito que nós damos à fome. A Eucaristia jamais deve fechar-nos em um ciclo de intimidade entre nós e Cristo. Ao contrário, ela é essencialmente marcada pela caridade para com os nossos irmãos e irmãs. A quarta nota do nosso Magnífica é aquela do serviço generoso. Servir aos outros constitui um movimento natural que nos impele a sair da mesa eucarística e viver o mandamento do amor que tem nela sua fonte e seu sustento. Não podemos esquecer, o Padre Aquino já mencionou, que o lava-pés acontece como prolongamento da ceia celebrada e oferecido pelo Senhor à comunidade dos discípulos como testamento imemorial do serviço, com a mesma intensidade daquelas palavras: fazei isto em memória de mim. Compreendeis o que eu fiz, ide e fazei a mesma coisa, fazei como eu fiz. A quinta nota do nosso Magnífica é aquela da coerência de vida e de compromisso. A participação na ceia do Senhor é comprometedora e altamente perigosa, como nos lembra o apóstolo São Paulo no capítulo 11 da carta 1 aos Coríntios. Não há lugar, palavra de São João Crisóstomo, para consciência manchada e corrupta sentada ao redor da mesa da Eucaristia. Nós devemos, diz o apóstolo, distinguir o corpo do Senhor. Isto é, distinguir a Eucaristia como corpo sacramental
mas a Eucaristia enquanto realidade que forma o corpo eclesial. Não se pode participar da Eucaristia, ouvir a palavra de Deus, comungar do corpo e sangue e depois ignorar o pobre, o oprimido, o desprotegido, o marginalizado na nossa sociedade. E a sexta nota desse nosso magnífica do pão em todas as mesas é a nota da conversão do egoísmo. Sair dos ciclos viciosos que nos fecham em nós mesmos. E lembremos-nos, há muita espiritualidade eucarística por demais egoísta, veiculada nos ambientes, em tantos de nossas realidades eclesiais, quase que transformando o pão eucarístico num amuleto mágico, numa espécie de pelagianismo no qual nós exigimos de Deus sempre aquilo que queremos, mesmo quando estamos diante daquilo que os santos padres comparam com aquela sarça ardente de Moisés, diante da qual os nossos pés devem estar descalços. Então, experimentar e viver a Eucaristia como sacramento de unidade a partir de nossa relação e configuração com Cristo e de nossa comunhão com o corpo que é a Igreja. Somente da Eucaristia, profundamente conhecida, amada e vivida, nós podemos esperar aquela unidade na verdade e na caridade querida por Jesus e proposta pelo concílio, nos lembra o Papa São João Paulo II. Assim, o sacramento da Eucaristia é um sinal que anuncia que não há lugar para individualismo ao redor da mesa eucarística. É o grande antídoto contra a ameaça à dignidade humana e ao indiferentismo latente em nossa sociedade. Teria mais algumas coisas para acrescentar a partir do capítulo. A gente pode, quem sabe, na nossa conversa, continuar um pouquinho mais. Mas penso que o objetivo é assanhar o nosso coração para que a gente entre e vá escavando, né? O texto base é uma mina bonita que a gente pode, como aquelas cacimbas do nosso sertão, quanto mais a gente tira areia, mais água límpida ela gera para nós. E penso que a proposta para explorar esse tema, utilizar o texto base, utilizar nas festas marianas esse capítulo 6, né, explorando cada vez mais a sua catequese, é muito importante para que a gente entenda esta relação bonita entre Maria e Eucaristia e, sobretudo, entre o Magnificat e essa realidade particular, esse olhar que nós queremos celebrar no nosso Congresso Eucarístico Nacional. Concluo com um epitáfio de um cristão que deixou para que fosse escrito no seu túmulo em Roma, que fala da Eucaristia, de Maria, da Igreja e da nossa realidade em Cristo. Diz ele: Abércio é o meu nome, sou discípulo de um casto pastor. Ele me mandou para Roma para contemplar o palácio, para ver a rainha em seu manto e sandálias douradas. Aqui eu vi um povo carregando um selo brilhante. Comigo estava Paulo. A fé me guiava em todos os lugares. Em todos os lugares, ela me dava em comida um peixe da fonte, muito grande, puro, que a casta virgem pescou, e distribuiu para os amigos, para deles se alimentarem de modo perene. Ela possui um vinho delicioso e nos dá misturado com o pão. Isso é a Igreja, isso é Maria, mulher eucarística, isso somos nós
em torno da mesa da Eucaristia. Que no nosso epitáfio esteja esse amor belíssimo pela Igreja, esposa de Cristo, nossa mãe. Muito obrigado. Obrigada, Dom Francisco de Sales, por nos apresentar essa profundidade e esse desafio para se viver a Eucaristia. Eu estava aqui pensando o profetismo, que é esse tema, do 18º Congresso Eucarístico, pão em todas as mesas, repartiu o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Então, eu convido mais uma vez você que está nos assistindo, aprofunde, adquira o texto base nas livrarias da Paulus, da Paulinas, em todo o Brasil. Nós estamos com uma promoção de 40%, em cima do valor do livro, para que as comunidades possam ter acesso a esse conteúdo e também ter essa lembrança do Congresso, que em 2022, depois de um período pandêmico, nós conseguimos realizar esse grande gesto profético na nossa igreja. Como nós temos aí um tempo apertado, mas eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma para você, Padre Aquino, que veio aí do CAP de Animação Bíblica, através do Adelso. Ele diz assim: Padre Aquino, como viver essa ação da ceia, Eucaristia, com a partilha do pão aos mais necessitados, como nos ensina a doutrina social da Igreja, e a partir das nossas ações enfrentar a fome que assola o nosso país. Você não acha, Padre Aquino, que é um grande desafio a Igreja celebrar 18º Congresso Eucarístico com esse tema, com essa reflexão, e parece que as coisas não mudam? Como é que você vê isso? Como que as comunidades podem entender esse momento histórico que nós vivemos, social, político, diante desse contexto do pão em todas as mesas? Olha, com certeza, é um grande desafio e isso torna ainda mais urgente e necessário a celebração e a vivência do mistério eucarístico, assim, nunca esquecendo de que não há Eucaristia sem lava-pés, de que a presença real de Cristo na Eucaristia é inseparável da presença real de Cristo na vida dos pobres, e de que não se pode celebrar a Eucaristia indiferente à dor, ao sofrimento, à necessidade de milhares e milhares de irmãos, e a gente tem que acrescentar, como tanto tem recordado o Papa Francisco, a casa comum, que vem sendo agredida, violentada. É o grito do pobre, o grito da terra, o lamento do pobre, o lamento da terra. Daí que a fé cristã não nos tranca no templo, mas a fé cristã nos põe em movimento de saída para as periferias. A verdadeira Eucaristia é aquela que nos faz viver a serviço dos outros, que transforma nossa vida num dom para os outros. A Eucaristia, que é o grande dom de Deus para nós, na medida em que é assumida, transforma nossa vida em dom. Aliás, essa é a lógica do dom, né? O dom só se acolhe na doação de si. O dom só se vive na doação de si. Agora, como fazer isso? Eu acho que a experiência pastoral da nossa igreja, ao longo da história, e nesses últimos anos, nessas últimas décadas, de um modo muito particular na América Latina, e agora retomada com muito vigor, com muita profecia pelo Papa Francisco, ajuda a gente a distinguir diferentes formas, níveis do serviço aos pobres, que não se opõem, mas se complementam. Ou seja, há uma dimensão, Francisco insiste muito na proximidade aos pobres, aos necessitados. Aqui, uma dimensão de escuta, de consolo, de comunhão, de sintonia, de proximidade. Então, há um nível muito importante de pessoas com sofrimento, com abandono, com dor, de se aproximar, de tocar, de escutar, de ouvir. Há um segundo nível que está ligado à
as necessidades básicas imediatas, o socorro às necessidades básicas imediatas, que talvez é uma das coisas mais comuns nas nossas igrejas. Às vezes, uma cesta básica, um medicamento, ou seja, a comunidade se mobiliza para ajudar pessoas em situação de necessidade. Então, o socorro a necessidades imediatas. Mas há também um outro nível que extrapola o nível da assistência a necessidades imediatas, que tem a ver com o esforço e a cooperação e a luta pela transformação da sociedade, para garantir direitos e condições de vida. Isso é um aspecto, inclusive, que a doutrina social da Igreja vem amadurecendo ao longo das décadas. Por exemplo, o compêndio de doutrina social da Igreja chega a dizer assim, olha, é um ato de misericórdia dar um prato de comer a quem tem fome. Mas é igualmente um ato de misericórdia lutar para que não tenha gente passando fome e necessite de um prato de comer. Então, o empenho, a participação dos cristãos nas lutas populares por direitos é uma forma de exercício da caridade. A atuação no mundo da política é uma forma de exercício da caridade. Aliás, desde Pio XI vem se repetindo isso. A política é uma forma privilegiada de exercício da caridade. Nós estamos no ano eleitoral. É muito importante que a gente pense nisso, na escolha dos nossos candidatos. A igreja não tem partido nem tem candidato, mas a igreja tem princípios e tem critérios que os cristãos devem levar em conta na hora de escolher pessoas que se comprometem com o povo, com os direitos do povo, não votar em quem destrói os direitos dos trabalhadores, em quem alimenta a destruição da floresta amazônica, em quem espalha ódio, mentira, fake news, em que tenta comprar a consciência do povo. Também a política é uma forma de exercício da caridade. Então, o serviço aos pobres, o exercício da caridade, que é um lugar, como diz João Paulo II, onde a igreja mede a sua fidelidade como esposa de Cristo, se vive na proximidade, na escuta, no consolo das pessoas em situação de sofrimento, se vive no socorrer as pessoas nas suas necessidades imediatas e se vive na colaboração com a transformação da sociedade. Aí as pastorais sociais, a colaboração com os movimentos populares que o Papa Francisco tanto tem estimulado na linha da garantia dos direitos. Acho que por aí a gente vai vivendo no dia a dia a Eucaristia, sabendo que são sempre limitados, são sempre ambíguos os caminhos que a gente faz, mas de que, mais do que nunca, isso é necessário, ainda mais na situação trágica que a gente vive hoje no Brasil. Obrigada, Padre Aquino. Fica aí o desafio, né? Adelso e todas as pessoas que estão nos assistindo, e a gente colocar essa Eucaristia em prática. Você sabe, Padre Aquino, nós estamos aqui numa feira em Ribeirão Preto e uma das irmãs me falava de um senhor que é artista e que todo mundo passava por ele. Ele estava expondo ele é artesão, na feira está expondo, e ele falou assim, você foi a primeira pessoa que me olhou, né? Às vezes olha a arte, mas não olha a pessoa. E quando você estava falando, eu lembrava isso. Isso é a Eucaristia. A gente olhar para as pessoas, reconhecer as pessoas, sejam elas quais forem, né? Acho que a gente dá o olhar, a gente atinge as pessoas. Dom Francisco de Sales, tem mais uma pergunta que nós, muitas vezes, eu vejo, a gente quer receitas, né? Porque é tão desafiador viver, né, o segmento de Jesus, a prática de Jesus, quer dizer, a gente quer algumas receitas, né? E aí vem de novo o Adelso, né, com uma perguntinha bem instigadora. Ele diz, Dom Francisco de Sales, como aprender de Maria a partir da simplicidade do serviço nas bodas de Caná, para que o milagre da transformação das pessoas da água para o vinho aconteça em nossa sociedade? Como que a gente pode agir concretamente, né, no dia a dia, nas comunidades, para que haja esse sonho, né, do reino acontecendo? Penso que, partindo do lugar de Maria,
Maria, naquela festa das bodas de Caná, certamente ela não estava no centro da mesa, mas ela estava circulando nos bastidores, nos espaços, quem sabe, onde aqueles convidados maiores não chegavam com o seu olhar. E a missão de Nossa Senhora ali é muito bonita. Ela é um informante das necessidades daquela família, daquela festa. Eles não têm mais vinho. Nós precisamos gritar para o mundo: eles não têm mais vinho. A gente sabe a força hoje da propaganda falsificada da realidade, ou das leituras que se fazem da realidade, que não correspondem àquilo que de fato acontece. Penso que o grande desafio é o desafio da proximidade. O Papa Francisco está pedindo que nós saiamos de nós mesmos, dos nossos espaços, das nossas salas por demais arrumadas, e possamos encontrar as pessoas onde elas estão. E penso que somente a partir desses encontros nós podemos informar a verdade. A verdade é a partir do encontro, da realidade, da escuta, da sensibilidade, da proximidade, da ternura. São apelos, são desafios que nos são postos nesse momento. Eu diria, sem pretensões ambiciosas de fazer grandes coisas. Imaginemos se muitas Marias espalhadas no anonimato começassem a fazer o que Maria fez. Como seria bonita a transformação da realidade. E depois, eu acho que é muito importante a gente crer na força, no poder do dom, no poder da Eucaristia, no impacto da Eucaristia quando vivida intensamente por um bom cristão que a vive não como fantasia, não como sentimentalismo, mas como princípio de existência. Inspira-me muito na minha vida pessoal Charles de Foucault, São Charles de Foucault. Tive a graça de participar da sua canonização lá em Roma. Ele expressou o seu amor pelo Santíssimo Sacramento em longas horas de adoração silenciosa, mas ao mesmo tempo imergindo-se no silêncio do deserto como único cristão no meio de uma população que não conhecia Jesus Cristo. E penso que o que ele nos ensina, justamente, é que o serviço eucarístico e o serviço aos pequeninos formam um único ato de adoração a Cristo. Né? E essa realidade, ela é altamente transformadora, revolucionária, se a gente quiser utilizar esta expressão, a partir do Evangelho, das nossas relações, dos ambientes onde nós estamos. Então, a partir daí, fazer acontecer o milagre do nosso Magnífica, enquanto canto do pão em todas as mesas. Penso que Nosso Senhor sabe o que faz. Né? Nosso Senhor fez-nos transferir o Congresso Eucarístico de 2 anos atrás para que o celebrássemos neste ano, para que o impacto do tema e o impacto da celebração pudessem, de fato, ser um apelo, um grito da nossa igreja nesse momento e, ao mesmo tempo, despertar em nossas comunidades e em cada coração compromissos para uma vida eucarística autêntica que se compromete com a transformação eucarística do mundo, e aí eu diria, insisto, a partir da fragilidade como lugar teológico, espiritual e profético. O nosso regional Nordeste 2 celebrará a sua Assembleia Regional, refletindo justamente
sobre a fragilidade como lugar de transformação da vida, como lugar teológico e pastoral no qual nós devemos habitar. Por isso que, a partir daí, a gente pode continuar e prolongar aquela atitude bonita de Maria, nossa mãe, lá nas bodas de Caná. Obrigada. Acredito que a live de hoje vai nos instigar a pensar, né, a refletir mais sobre a atitude do olhar, do encontro, do estar com os outros. Eu gostaria de pedir para vocês agora, em 1 minuto, como que vocês pensam que deve ser essa preparação? Nós já estamos fazendo, mas se a pessoa fala assim, eu quero viver o Congresso Eucarístico na minha casa, porque eu não vou poder ir lá na Arquidiocese de Olinda e Recife, eu moro aqui no Sul, como que ela deve preparar isso? O que ela deve fazer acontecer na vida dela para ela estar, ou a diocese, ou a comunidade, vivendo o 18º Congresso Eucarístico Nacional? Em 1 minuto. Então, irmã, eu acho que num minuto a gente pode fazer nossa, no dia a dia, uma prece que a gente faz na Eucaristia com a oração eucarística 6D, Jesus que passa fazendo bem, uma prece para a gente pensar, rezar e procurar viver em casa, na comunidade, na pastoral, no movimento, na política, nas redes sociais. Eu queria só rezar um trecho dessa prece. Eu acho que ela pode nos acompanhar e nos ajudar a preparar bem, se for vivida, rezada, pensada e posta em prática, individual e comunitariamente. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Acho que a gente pode, se a gente assumir essa prece como oração cotidiana e como programa de vida a ser vivido na fragilidade, no discreto e também no público e no aberto, acho que a gente pode se preparar bem para celebrar a Eucaristia, aquela Eucaristia que a gente celebra na igreja e que é fonte de uma vida eucarística no dia a dia. Eu diria que a porta para que a gente um pouco crie essa empatia pelo Congresso é visitar o site do Congresso. Né? Lá estão orações, o hino do nosso Congresso, muito bonito, em ritmo bem pernambucano. Lá há uma hora santa eucarística acessível às comunidades que podem celebrá-la, porque eu penso que é muito importante sentir, respirar esse momento como um momento de toda a igreja no Brasil. Eu tive a oportunidade, no mês de julho, de presidir um capítulo, animar um capítulo de uma congregação religiosa, com irmãs de vários lugares do Brasil. E o Congresso Eucarístico era um ilustre desconhecido em várias realidades desse vasto país. Então, penso que cabe-nos agora, estamos já entrando na reta final, fazer essa visita e começar a pulsar, respirar o coração do Congresso, no coração de nossas famílias, com as orações. A oração preparada para o Congresso é muito bonita e as famílias podem rezar juntas. A visita que a gente faz pessoalmente ao Santíssimo Sacramento, a oração eucarística, são caminhos para que a gente possa começar a sentir o sabor e a respirar o odor da Eucaristia no Congresso Eucarístico Nacional, que estamos celebrando juntos, se Deus quiser, em novembro, lá em Recife.
Eu agradeço a você, Padre Aquino Júnior, por disponibilizar esse tempo para nos ajudar a refletir o capítulo 5 do texto base. E a você, Dom Francisco de Sales, também, porque nos ajudou a aprofundar Maria e a Eucaristia. Né? E falo mais uma vez, as pessoas podem encontrar o texto base nas livrarias paulinas e Paulos em todo o Brasil, mas também aquilo que disse Dom Sales, vocês podem entrar no site, né, do Congresso 100 2020. É 2020 porque já estava tudo preparado para acontecer em novembro de 2020. E refazer toda a programação ia demorar tempo, então se optou em deixar o ano 2020. E é bonito, né? São 3 anos, 2 anos de preparação. 2020.com.br tem as informações para as inscrições, também para solicitar informações e também todo o material produzido pode ser reproduzido nas dioceses, nas comunidades. Não tem direito autoral aí vinculado, é só pegar e colocar na mão do povo. Tá? Então, eu quero agradecer. E no próximo mês de outubro, né, nós também vamos ter a última live falando também da missão, Eucaristia e missão. Então, boa noite e obrigada a vocês. Boa noite, que Deus abençoe.